O Papo de Vale foi contemplado pelo Prêmio Riachão, projeto de pequeno porte da Fundação Gregório de Matos, Prefeitura Municipal de Salvador, através da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, destinado pela Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal. Ilustríssimos moradores desse grande condomínio chamado Vales Homossexuais. Eu sou Gui Bernard. Eu sou a Natasha. E eu sou Leonardo Teles e está começando mais um Papo de Vale. Então, meus queridos, qual é o nosso tema de reunião de condomínio hoje? Porque eu tenho super intimidade. Hoje vai ser um bate-bola incrível. Muito bom. Você vai fazer as vezes da nossa... Hoje... Como é o nome? Gentil? Eu ia falar, mas agora é bastante polêmico, né? Chamei ela agora há pouco de Fernanda Gentil, acho que não gostou muito. Eu não sou uma pessoa gentil. Então, hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu particularmente amo bastante, mas eles com certeza devem amar mais do que eu, que é futebol, a paixão do brasileiro. E aí eu queria... Do brasileiro hétero. Então, esse eu tenho... Eu queria saber qual é a relação que vocês têm com o futebol, tipo, da infância, da adolescência, que vocês jogavam, que vocês assistiam, eu queria saber isso. Não, eu era a rainha do baleado, então conversa assim, Sete pedrinhas. sete pedrinhas, eu não tinha essa... Uma vez o professor... fazer de pedrinhas. Uma vez, lá no meu interior, eu chamava de... Queimada. Era queimada e tinha outro Baleado. nome. Baleado é o baleado mesmo, né? Sim. Aí eu Mas era... sete vagas. Era uma coisa bem... Tá, mas baba. Bateu baba. Bom, educação física rolando na escola, você... Nada, zero. Segurando a mochila das meninas. Você tava ouvindo música. Uma vez me botaram no gol e foi a derrota de toda a partida. Entre a linha e o gol, eu era sempre o goleiro. E era um bom goleiro. Com a mão desse tamanho, a pessoa tem que ser um bom Você goleiro. é alto, você coloca lá atrás e toma. Eu fazia assim, acabou, fechei essa marcha. Você gostava de jogar bola? Não, nunca gostei. Eu não tenho coordenação motora. E, tipo, tiveram coisas que eu só entendia o porquê. Só vim entender o porquê depois de muito tempo. Ninguém me escolhia na hora de... Primeiro que os meninos lá da rua, um saía e ia chamando todos os outros pra ir jogar bola. Eu não tava no roteiro. Eles me chamavam. Só que como eu já percebi a movimentação, eu saía e ia, né? Gaiato. De gaiato. E aí, já de gaiato no meio, na hora de eu time, eu nunca escolhi. Você era aquele que agora ficava tipo, você ficava ali por último. A sobra. O seu momento. E se tivesse número ímpar, eu ia sobrar. Às vezes tu falava comigo também, porque eu era menina no grupo, aí ficava escolhendo, diziam assim, você só vai jogar se tiver outra menina. Aí ficava, oxe, por quê? Porque ninguém queria, porque achava que se botar a menina, o time ficou mais fraco. Na minha época. Pra Aí tinha que ter equilibrar. uma menina no outro É. time. Tinha que pra ter a minha equilibrar. no time pra equilibrar tá. a dificuldade. E o que era muito engraçado, porque eu adorava fazer miséria com os meninos no jogo, porque eu ficava tipo, com essa menina, né? Peraí que vocês vão ver. Não vai passar não. Voltava o pé, veio, eu lá vindo voando. Eu ficava, não tem juiz aqui, ó. Ó, se jogou. Se jogou. Segue o Lunas. Ninguém queria agarrar meus pênaltis. Que é sempre bicuda. Sabe como é bicuda? Sabe como é bicuda? Quando é da ponta de pé. Nossa senhora. Aí eu nunca tive muita coordenação, eu não batia, eu só vim aprender que eu tinha que bater de peito de pé mais tarde. Mas isso é mais até pra passe, né? Isso é mais até pra passe mesmo, porque Não não sei, necessariamente chutar sei que pro gol. Mas assim, vamos lá. Outra coisa que eu também tive curiosidade de perguntar pra vocês em relação à questão da relação com, por exemplo, o futebol assistido. Estádio, time pra torcer, camisa. Vocês tiveram contato com isso? Eu sou chamado vira-folha. Desliga a câmera. Eu comecei a torcer pro Vitória quando eu era pequeno, porque uma prima minha era Vitória e eu botava essa criatura no céu, então o que ela fosse eu ia ser. Vou perguntar depois quem é. E aí, tanto que na época eu ganhei uma camisa do Vitória e tal. Ele chegou a chegar tudo nessa vida. Só que aí, quando eu era adolescente, algumas pessoas da minha família conseguiram um bar dentro da Fonte Nova para trabalhar em dias de jogos. E aí eu comecei a fazer bico lá, como
bartender, né? Fazer boa, meu Deus, que saudade. Bartender dentro da Fonte Nova. E aí quando eu ia, né, nos Jogos do Bahia, era uma coisa inexplicável. Desculpa. Não sou Bahia, gente. Não sou Vitor Fazer Bahia. porque tem um E negócio. nem sou Bahia. Só que Se assim, você vê a torcida do Bahia. a energia do lugar, velho, eu trabalhava arrepiado a noite inteira. Tipo, eu não torcia, não fazia questão nenhuma. Só que assim, podia estar jogando com um time que fosse. O time do Bahia fazia eu ficar arrepiado a noite inteira. E aí, por causa disso, eu acabei criando uma simpatia pelo time. Mas não chegar a torcer. Tinha também os torcedores em si, eles eram muito mais, como eu posso dizer? Qual a palavra que eu poderia dizer para eles? Qual sentido você quer ver? Eles eram mais simpáticos. Eu com a orelha deste tamanho, eu tinha o orelhão gravando. Sim, gente, já caí na Na faca. faca. Tipo, o que de coisa que eu já escutei da torcida do Vitória, quando tinha jogo com o Vitória, você não tem ideia. Tipo o quê, assim? Tipo, horário de intervalo, a galera toda sobe pra beber, né? Obviamente. E aí lota. Tipo, você tá ali servindo, atendendo várias pessoas ao mesmo tempo. E tipo, eles eram extremamente agressivos pra te chamar, pra falar com você. E quando você não tá dando atenção pra eles, que tinha hora que eu parava de dar atenção mesmo de propósito, aí eles começavam a te xingar, te chamar de tudo que era nome. E eu que tinha meus belos pares de orelha. Eu vendo página foto, quem quiser, me chama Aí aqui Sofia na minha rede Bullying. social que tá aqui embaixo na descrição, que eu vendo. Aí eu sofria bullying no estádio, eu trabalhando por conta da minha orelha por alguns times. E eu isso nunca aconteceu com um time do Bahia. É incrível isso. A gente é muito fofinho. Olha Tá aí. aí uma torcida fofa e amigável. É a torcida do Nossa. Bahia. Não não falando isso porque eu torço pro Bahia, não, gente. É porque é fato comprovado, existem estudos que comprovam isso. A torcida Sim. do Bahia é a torcida mais amigável que existe. Do IN. Assim, minha Instituto relação. Natasha. Tá melhor do que o Instituto MR, né? Então, minha relação com o futebol é desde criança também. Minha mãe é louca pelo Bahia. E aí ela conheceu um cara que é meu pai, que também é louco pelo Bahia. E aí eles ficaram louquinhos pelo Bahia juntos. E me tiveram e eu sou louca pelo Bahia. Pronto. Então, passei basicamente a minha infância inteira em que os meus domingos eram ir assistir o Bahia. E assim, eu peguei uma fase de futebol assim, bem complicada do Bahia, não sei. Série C, né? Nossa, assim, eu vivi, assim, Bahia e Ferroviário, Bahia tomando goleada, sabe? Tipo, coisas que só um torcedor fiel, sabe, consegue aguentar. E aí, eu peguei uma fase massa do Bahia, em campeonatos baianos, era muito divertido ir, também jogando no Campeonato Brasileiro, então eu tenho memórias maravilhosas da Fonte Nova Velha, tenho muitas memórias ótimas, e quando a gente estava em casa, a gente também tinha o costume de assistir em casa. Então, eu sempre assisti jogo com meu pai o tempo inteiro, então fui criada nesse meio. Agora, assim, em relação às dificuldades que eu encontrava em relação a ser geralmente uma das poucas mulheres que estavam naquele ambiente, né? Então, eu ia com minha mãe, então eu não sentia tanta diferença porque minha mãe estava lá. Mas a partir do momento que minha mãe passou a não assistir jogos, minha mãe começou a passar mal, de nervoso. Então, Nos jogos. minha mãe até hoje não assiste mais jogos porque minha mãe passa mal. Então, assim, o Bahia tá em campo amanhã, tipo, aumenta a TV pra não ouvir, bota a novela alta, vai dormir até o jogo acabar, tipo, então, assim, Meu Deus. esse nível. Então, assim, mãe parou de assistir. Meu pai surta, mas ele consegue fingir que tá mais controlado. E aí, agora só assistia meu pai. Então, como passou a ficar só nós dois, eu comecei a sentir um sol dentro do estádio e nas conversas, porque na escola as meninas não se interessavam. Então, assim, sempre acabava sendo uma caminhada no futebol muito solitária quando você é mulher, né? Minha dúvida é a seguinte: se vocês conseguem ver esse ambiente do futebol, principalmente essa questão de estar indo para o estádio, estar assistindo o jogo, ter um casalzinho para assistir, e estar se reunindo com amigos, se isso para vocês é um ambiente saudável, enquanto pessoas LGBTs. Eu me sinto um pouco receoso, assim, de estar presente num lugar como esse. Não me deixa receoso a ponto de não querer de jeito nenhum ir. Mas até onde eu conheço, que é bem pouco desse contexto, porque eu pouco vivi isso, de ir eu nunca fui a um estádio jogar ou assistir a um jogo,
por exemplo. Nunca fui. Às vezes peguei movimentos no metrô de torcedores irem em bando assistir, aí eu vi aquilo desde dali já existia uma muvuca, um tumulto, um alvoroço e tal. Torcedores do Bahia, inclusive. Eu sentia que em algum momento pode também ser coisa na minha cabeça. Em algum momento ia ocorrer uma situação ali de confusão, alguma coisa assim, sabe? E eu não tenho condições assim de dizer, olha, o ambiente futebolístico, o ambiente de esporte, de torcida é assim, é assado. Eu sei por narrativas que me vêm, me contam e coisas que eu vejo na televisão. Né? Assim, não é particularmente um ambiente que me atrai, que me fascina, a não ser que um dia eu vá e mude toda essa minha opinião. Sobre a relação dos LGBTs dentro desse contexto, a gente começa, como você falou uma vez, que tem, né, um grupo lá específico reservado dentro das torcidas e tudo mais, tem uma presença significativa de pessoas LGBTs na torcida, e isso me deixou muito surpreso, porque na minha cabeça, no meu imaginário, ali só existia hétero daqueles topzeira de mandar a mulher pegar cerveja na geladeira enquanto tá assistindo o jogo, etc e tal. Aquele... A imagem é essa, aquele... e a maior parte ainda é assim. Não é isso? E era assim, quando você falou que existe, pelo menos no Bahia, esse núcleo ali dentro, inclusive que tem também uma ala das mulheres e tudo Sim. mais, eu achei genial. E, inclusive, camisas temáticas, né? Sim. Falando sobre com tudo certeza. mais. Eu falei, nossa, como as coisas estão realmente bem amplas ali naquele... Aí eu fiquei, puxa, de repente pode ser um lugar para poder descobrir, né? E aí, enfim. Curta, comente e compartilhe o conteúdo do nosso canal. E não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho do Papo de Vale. Quem entender de futebol, fica assistindo. Porque não tem a vida ou aula que você assista para entender futebol, sério mesmo. Tem que ir vivendo. Mas assim, eu vejo que o time do Bahia, eles têm uma visão a longo prazo. Eu percebo que eles querem ser um time que no futuro eles sejam vistos como vanguardistas, sabe? Que foi um time à frente do tempo deles, que lá em 2000 não sei quanto, quando ainda era tabu falar sobre LGBT no futebol, eles já tinham uma torcida LGBT. Porque tem time que você percebe que hoje não tá nem aí. Uma característica da gestão atual, que inclusive se perdeu, né, com o tempo, a gestão atual começou a perder essa característica de trabalhar essas ações afirmativas. Isso era um carro-chefe do Bahia, isso era muito legal, porque se você precisa de sócio-torcedor, de pessoas consumindo aquele time, porque o time é uma marca, né? Então você tem que colocar a gente para consumir. Então não dá para você colocar o seu time voltado apenas para o público de pessoas héteros, homens, porque senão você vai perder dinheiro. Simples. Então o Bahia tinha essa característica, né, numa parte dessa gestão atual, há um tempo atrás, de falar para essas pessoas que elas também são bem-vindas dentro da torcida do time, que serve tanto para acolher essas pessoas, que é ótimo, a gente se sente acolhido, sabendo que o time está ali dizendo que você pertence àquela torcida e que você é muito bem-vindo, mas também porque o dinheiro vem cá. Então são duas coisas que caminham ali juntas. Então tem coisas dentro do futebol que, por conta de ser um ambiente feito para homens héteros assistirem, que faz com que você não tenha discussões sobre esse tipo de assunto, que se os times, né, como empresas, não introduzirem essa discussão, não vai acontecer. Porque a gente ainda é minoria ali dentro, enquanto pessoas LGBTs, né? Então, por exemplo, uma questão que, inclusive, a gente estava conversando e que foi aí que eu acabei lembrando, quando você falou em relação à questão do uso da camisa 24, que eu não tinha percebido tanto, e depois que você falou, parece até óbvio que não existem jogadores com a camisa 24 nos times, né? E é uma idiotice, uma bobagem mesmo, não tem outro termo pra... O mundo de quinta série, ligado novamente. Eu fico pensando assim, a pessoa para pensar no jogo do bicho, o número 24 é associado ao animal veado, que parece a palavra viado. E aí eu não vou usar esse número pra jogar pra que as pessoas não pensem que eu sou gay. E eu fico pensando, é muita coisa pra você associar pra chegar nesse ponto. E o que é pior, é como se automaticamente você vestisse a blusa número 24 e você automaticamente estivesse assumindo uma sexualidade diferente da sua. No Bahia tinha um jogador que usava a camisa 24, ele já não joga mais no Bahia há tanto tempo, acho que ele saiu em 2019,
que era Flávio, ele jogava com a camisa 24, inclusive era um cara hétero, casado e tal, e ele disse que não conseguia ver qual o motivo dele não usar esse número, que era um número que dava sorte pra ele e tal. Então, assim, ele era o único no campeonato inteiro com o número 24. E isso é bem... E assim foi bem engraçado, porque a estreia dele com essa camisa foi muito comentada. Por causa da camisa. Por causa do número. Não porque Tipo- ele jogou bem ou jogou mal, mas porque ele tava vestindo uma camisa com o número 24. E assim, pra Flávio, o Bahia é um clube muito importante. Então, assim, foi um marco o número que foi ele que usou. Também foi muito importante, ele deixou essa marca no time, mas é estranho pensar o quanto foi um rebuliço nas redes sociais, nas notícias. Tipo, meu Deus, eu lembro que foi uma matéria na Globo falando sobre Flávio, porque ele usou a camisa número 24. Sabe, são coisas que às vezes não me fazem muito sentido, que os times ainda tenham esse tipo de discussão. E aí, por exemplo, uma pessoa que é gay, que é bi, que tá ali jogando, um cara, ele não vai conseguir simplesmente se assumir porque já tá em um ambiente extremamente pesado. Hostil. Não é possível que Ao dentro do menor campeonato sinal. brasileiro todo não tenha uma pessoa gay tão Não, tem vários. Eles mesmos falam isso. Já vi vários jogadores aposentados dizendo que eles ali, eles sabiam quem eram e que tá tranquilo, se ligou? Eles sabiam quem eram, o cara ficava de boa na dele e eles tratavam ele normalmente. Normalmente isso sendo a fala de um homem que não é LGBT no futebol. A gente precisa escutar se do cara que é LGBT ali se realmente era tratado de boa. Eu tenho minhas dúvidas. Eu tenho também. E como seria recebido tanto pela torcida daquele time específico e como seria recebido pelas torcidas de rivais nos jogos. Porque aí vem a questão da cultura de cantar músicas homofóbicas, machistas dentro do estádio. De quando acontecer alguma coisa que eles veem como errado lá no campo, eles largarem palavras, sabe, homofóbicas. Já viu isso? Você foi levar tua mulherzinha, né? É. Levar tua viado. Não adianta você, sendo o diretor de um time, o presidente de um time, você estimular que tenha políticas afirmativas dentro do time e isso continua acontecendo. O que é feito para isso mudar? Alguma coisa é feita? Assim, depende do campeonato, qual é a postura que cada campeonato tem em relação à punição para LGBTfobia. Geralmente eles falam homofobia porque, em geral, esse tipo de violência são dirigidas para homens porque são jogadores homens e geralmente eles tentam duvidar da sexualidade da pessoa que está lá em campo. E aí o que acontece? O time, ele recebe as punições pelo que a torcida faz. Né? Tanto por qualquer comportamento que um jogador possa fazer em campo, mas também pela própria torcida. Tem gente que acha isso injusto. Mas é a torcida que está fazendo e não o time. Eu discordo. Porque o time tem a função de se comunicar com a sua torcida. Então, essas ações afirmativas que os times precisam fazer, que hoje a gente vê os times dialogando sobre diversidade, aí vai um time mencionando o outro no Twitter, aí faz corrente, vai conversando com a própria torcida para poder passar aquela ideia de respeito mútuo entre as pessoas que estão torcendo para aquele time. Então, para mim, é uma responsabilidade total do clube. Então, se tem torcedor ali dentro cometendo violência contra pessoas que estão em campo, contra a torcida adversária, ou até próximas ali, sim, a gente sabe. Pois é. Então, o time tem que ser punido, até porque talvez seja a única forma daquele torcedor entender que aquela coisa tem errada. Porque, por exemplo, os times têm muito esse negócio de sempre reforçar. Se você traz cantos homofóbicos para dentro do campo, tem atos homofóbicos dentro do campo, o time pode perder ponto, pode perder mando de campo, pode ser desclassificado da competição. Então, ele pode não ter total consciência de que aquilo é desrespeitoso com aquela pessoa, porque ele já não se importa se está machucando a outra pessoa ou não, mas pelo menos ele não vai incomodar uma pessoa LGBT que está assistindo, porque ele sabe que vai prejudicar o próprio time. Então, assim, ele já me deixa pelo menos confortável em não ouvir. Ele pode não ter aprendido que homofobia é errado, que LGBTfobia é errado, mas pelo menos ele deixa a pessoa que é LGBT que está assistindo confortável, porque ela não vai ficar ouvindo esse tipo de coisa. Então, eu acredito que a punição talvez não eduque, que acho que é a função mais dessas políticas de ação afirmativa dentro dos times, mas pelo menos evita que a gente tenha que ficar escutando esse tipo de coisa dentro do estádio. Não sei se eu concordo que não é do...
discordo um pouco que, assim, punições necessariamente eduquem, porque às vezes eles só ficam revoltados com a punição e se acham injustiçados. E aí acaba não surtindo esse efeito Não da... transforma nada. E isso não tem um ato transformador, né? Eu acho que talvez explicar possa mudar. Mas dizer assim, ó, o seu time perdeu o mando de campo, vai ficar sem torcida por 3 rodadas. O quê? Que absurdo! E pronto. E não consegue entender que foi porque a torcida inteira estava cantando uma coisa que não deveria cantar. Então, mas pelo menos faz com que a gente entenda que isso tem uma punição, né? E aí a questão muita coisa acaba entrando na justiça desportiva. E isso às vezes dura muito tempo. Tipo, por exemplo, teve punição para o... Eu não lembro muitos casos, mas já teve vários casos de ter que entrar na justiça para poder se comprovar se aconteceu ou não e dar a punição. Teve um caso que foi o caso do Vitória, que pegou, que assim, você mencionou a questão da blusa temática, né? Então, o Bahia tem a torcida LGBT tricolor. E eles têm uma blusa com as cores, né, do arco-íris e com o escudo do Bahia. E essa blusa apareceu pendurada de cabeça para baixo em um bavi, né? Querendo dar a entender que estavam de alguma forma desfazendo do time, ou dando a entender que era um time de pessoas gays, esse tipo de coisa. Então foi entendido como um ato de homofobia, porque sim, ficou muito claro que a proposta não era homenagear o time, né? Então era para fazer referência com o Bahia e ser um time para gays, e olha como isso é ofensivo. Então a ideia deles era essa. E aí foi pra justiça para poder se resolver isso. Não lembro qual foi a resolução. Eu lembro que tinha estipulado um valor de multa para poder o Vitória pagar, mas não lembro exatamente qual foi a punição que rolou nesse bavi. Mas assim, eles vão identificando esses casos e acionando a justiça para que a justiça determine, né, qual a punição que aquele time vai sofrer por conta daquela ação que ocorreu, né? E aí, o que acontece? Esses times, além do Bahia, que eu tô falando muito do Bahia, porque assim, é um time que eu acompanho, né? Então, eu sei o que tá acontecendo. Mas eu tenho a Canarinhos LGBT, que é uma construção coletiva dessas torcidas LGBTs que tem em todo o Brasil. Então, vários times têm essas torcidas. Inclusive, se eu não me engano, a primeira torcida LGBT foi a do Vasco. E aí, a partir daí, foi surgindo outras torcidas, né, que foram inspiradas pelas torcidas do Vasco. Então, se eu estiver errado, por favor, vocês me corrijam, mas pelo que eu me lembro, foi a torcida do Vasco que começou, né, da torcida LGBT, e a partir daí foram surgindo torcidas em outros times inspiradas, inclusive até uma questão amistosa, né, porque, por exemplo, a torcida do Vitória tem uma torcida LGBT. E a gente... A do Vitória já tem? Sim, e aí acaba tendo relações, assim, de ter que conversar, porque são pautas muito parecidas. Então, por mais que a gente se odeie, que sejam times rivais, nesse momento a gente acaba se juntando para fazer ações na internet, na rua, acaba tendo que sair independente do time que você torce. E aí, esse coletivo, ele reúne para poder a gente saber quais são os times que tem essas torcidas e poder saber como faz participar. No caso da torcida LGBT tricolor, eles têm um costume de ficar ali, se não me engano, próximo de onde fica o movimento do Matricolor e as Tricolocas. Então lembrar que eu não lembro. Maravilhoso. As Tricolocas, elas são maravilhosas e é massa porque assim, fica uma frente só de meninas assistindo o jogo. E as meninas ficam juntas, sentadas assim no estádio, tudo pertinho uma da outra. E a ideia é, se você estiver sozinho, você pode sentar, chegar ali com as meninas, elas recebem todo mundo muito bem. É tipo um lugar seguro do estádio. E assim, é massa porque fica só você com a mulher ali, com outras mulheres ali, é muito legal. E aí, perto fica a MTT e se eu não me engano, assim, não tem um lugar assim, bem específico das pessoas LGBTs, mas elas ficam ali próximas, até porque tem meninas que são LGBTs que estão ali nas Tricolocas. Então ali é uma parte que a galera fica mais tranquila. Porque tem torcidas que elas pulam muito, movimentam muito, e aí ali é uma parte mais tranquila no estádio, na Fonte Nova, no caso, né? Então é massa porque você vai ter aquele ambiente mais confortável, né? E com menos chance de você se ofender dentro do estádio, né? Eu acho que é a questão dessas punições justamente tentar trazer um espaço que seja confortável pra gente assistir, né? Porque a gente tá ali se incomodando, mas a gente quer só torcer. A gente só quer ter o direito de estar ali dentro e torcer pro seu time sem escutar nenhum tipo de piada ofensiva, porque nós não somos piada. Então é muito complicado você estar dentro de um espaço em que as pessoas acham que você é ridículo. É porque pessoas acham
que isso é cultural. É da nossa cultura a gente reagir desse jeito. Sim. Como se a gente que é baiano tivesse um repertório de palavrões gigante para precisar recorrer à violência, né? Que não precisa. Tipo, violência não é cultura, né? Acho que as pessoas só têm que entender isso. E o que mais me incomoda é quando a gente está propondo essas coisas e vem aqueles torcedores que dizem que são raiz, né? Nossa! Estão me proibindo de torcer praticamente. Meu filho, se você não consegue torcer sem ser homofóbico, você tem algum problema, porque isso não é pré-requisito, porque eu torço pro meu time, sou louca pelo meu time, e nunca precisei recorrer à homofobia pra isso. Se existe impedimento pra você torcer, porque você não consegue ser um ser humano, né, agir como um, é um pouco complicado, né? Fica um pouco difícil. Então esse negócio de, nossa, nem posso mais ser preconceituoso, mas que mundo chato, antigamente podia. Enfim, o que eu queria perguntar pra vocês é o seguinte: vocês conseguem enxergar um espaço confortável hoje, a partir do que a gente que tá no futebol tá propondo para as pessoas? Tipo, vocês conseguem imaginar, tipo, crianças, meninos que são gays se interessando por jogar futebol, por ir pro estádio, torcer pro time, naturalmente, como já acontece com as pessoas, com os homens que são héteros? Você consegue imaginar essa mudança? Eu sempre fui do pensamento de que se não me querem naquele ambiente, não sou eu que vou ficar forçando, né? Ainda mais quando se fala sobre dinheiro. Que você para estar no estádio, você paga caro para estádio. Então, eu acho que eu prefiro a ideia de fomentar outros esportes e até esportes que sejam mais simpáticos a gente, como é o caso do vôlei. Não que no vôlei não tenha homofobia, que tem muito. Só que, historicamente, a galera do vôlei sempre foi muito mais simpático a gente do que o futebol. Então, é bom a gente saber que está melhorando, né, as questões no futebol. Só que eu acho que a gente precisa mesmo dar mais visibilidade a outros esportes também. E que a gente dê visibilidade aos outros esportes, mas corrigindo os erros que alguém lá atrás cometeu no futebol. Sabe? Já sabendo o que não fazer. O que não fazer. Mas que aí a gente tenha mais opções lá na frente, tanto futebol já reformulado, repensado, e esses outros esportes que já vinha nos acolhendo desde agora. E pra você? Eu acho que essa atitude do Bahia, esse posicionamento do Bahia é uma atitude, acima de tudo, inteligente, por motivos comerciais também, mas que para o bem ou para o mal beneficia, dá uma condição de mais conforto para a gente estar lá naquele ambiente, né? Se a cultura vai ser modificada através de penalidade ou não, isso aí é uma outra questão, mas só em ver esse posicionamento, essa iniciativa, já me deixa curioso para saber como é a experiência de estar no estádio jogando ou assistindo o jogo. A gente vai, não se preocupe. Isso aí a gente já tá aqui combinando, tá? Vocês seguem aí nessas redes sociais pessoais que vocês vão ver fotos de Léo no estádio, torcendo Bahia. Antes de terminar, eu gostaria de salientar aqui. Eu gosto muito desse contraponto entre minha opinião e depois o Léo. De que qualquer coisa que eu falo, depois que ele fala, parece que eu sou extremista e moderado. Tu acha isso? Muito. Ok, na verdade, talvez não já tenha um certo... não faço questão mesmo, não. Minha vida não faz falta pra você na sua vida. Fez. Eu acho que pra quem já é apegado com futebol como eu, por exemplo, quero me sentir bem lá. E aí eu fico ali e digo, não, peraí, vocês vão me aceitar assim. Então, como mulher, eu já tava desde criança fazendo isso. Deixando claro que aquele espaço me pertence e que eu vou ficar ali. Aqui nesse lugar, eu quero ficar aqui, eu vou assistir jogo. E aí chegar e me perguntar, tipo, você gosta de futebol mesmo? O que é pênalti? Nossa, Não, isso é muito difícil tá de testando, explicar né? uma linha de pênalti. E ainda tem isso, Deve ser de muito que difícil. se já não é pouco os ambientes que a gente tem que todo dia estar se provando. Se hoje eu decidir que eu vou levar a sério o futebol e torcer para um time de verdade, eu vou ter que passar a ter que provar para os torcedores que eu realmente entendo do assunto. Não provo, não. Dica, não prove. A pessoa chega pra mim, o que é pênalti? Aí eu fico, qual é o CPF de Belém? Você não sabe o CPF do dirigente. Você não sabe o CPF do presidente do Bahia. E você torce do Bahia. Debochada, Mentira. né? Coloca assim, a pessoa fica tipo... eu vou ficar, não entendi, me explica o que é pênalti, eu não sei.
Só você deve saber, é uma informação muito privilegiada. Só você deve saber. E geralmente são coisas, as perguntas são muito estúpidas, tipo, o que é cartão vermelho? Né? Esse cara que tá de Não, amarelo mas tá é jogando. proposital. Mas é proposital. De, É, tipo, se ela não sabe isso aqui, é porque realmente Não, não, e sendo sabe que de assim, nada, e entendeu? vamos, eu acredito que na verdade esse tipo de pergunta é coisa que a gente assistindo o jogo da seleção de 4x4 anos, a gente já sabe o que é. Que até isso eu já desisti, você acredita? Até da seleção. Até dessa seleção eu já Tudo bem, eu desisti, também já já abri mão. desisti já tem um tempo. Mas sempre que eu vejo o Neymar jogando, eu volto. Desculpa, pega a mão de novo. Solta a mão, daqui a pouco eu pego a mão de novo. Fazer o quê? A vida do Neymar Leite. É isso, gente. Ai, sério? Meu Deus, eu tô sendo cancelada pelos meus amigos. Eu não vou comentar nada sobre essa questão de Neymar. Melhor não comentar. Mas esses eventos assim de muita de uma recepção muito volumosa, tipo carnaval, partida de futebol em estádio, para mim é interessante do ponto de vista de observar como é que essas recepções acontecem entre o que está sendo assistido e os espectadores, né, dali daquele momento. Porque essa relação, como eu venho mais de uma perspectiva do teatro e tal, então o espetáculo que acontece, a recepção que acontece é interessante nesse ponto de vista, nesses fenômenos além do teatro. Como é que essas relações acontecem, isso também é material de estudo para a gente, porque esses fenômenos sociais também acontecem dentro dessa relação. Então, seja a homofobia, seja essa questão de mudança de cultura e comportamento dentro de um esporte, né? Ou dentro de um contexto como o carnaval, esses fenômenos são importantes, porque a gente também trabalha com o comportamento da natureza humana. Então, se a gente não pode se fechar somente à recepção e o acontecimento teatral. Existem outras formas de recepções que também podem enriquecer essa relação que a gente faz lá dentro de cá, né? Então, nesse ponto de vista, eu acho que é muito curioso, muito interessante. Por isso que eu falo assim, nossa, eu gostaria de ter uma experiência ainda, né, no estádio para saber como é que é essa emoção. Porque, além de tudo, esse fervor que você sentia quando trabalhava lá, me interessa porque me parece, quando você fala, o mesmo fervor que eu sinto quando eu vejo o carnaval acontecer em determinados lugares, sabe? E isso é uma coisa que me move, essas manifestações populares de grande volume de gente, é uma coisa que me chama, me deixa Mas é impressionante. atravessado. É impressionante. Principalmente quando você pega torcidas muito apaixonadas, né? Tipo, como você vê a torcida do Vasco. Você vai ver aquela torcida super louca pelo time, do Corinthians, aquela galera que canta do início do jogo até o final. É uma coisa absurda, sabe? E, tipo, Bahia tem essa característica mesmo, que é pra onde eu vou levar ele, o jogo do Bahia. Eu estou aqui cooptando um futuro sócio-torcedor pro meu time. Ela está me evangelizando através da bola. Exatamente, eu tô trazendo a palavra do Bahia A pra você. palavra do Bahia. Pra você. Então, assim, são emoções incríveis. E muitos dos melhores momentos que eu tive na minha vida foi em estádio, velho. E assim, o mais engraçado, além de ter tido momentos incríveis no estádio, eu tive momentos incríveis em casa. Tipo, de eu lembrar, nossa, o Bahia conquistou o Nordestão. Eu lembro o que eu tava fazendo, o que eu comi naquela hora, como eu comemorei, como eu gritei na janela. Tudo eu consigo lembrar, porque são a relação com o esporte, quando tá desde criança vivendo aquilo ali, nossa, é maravilhoso. O festival é apaixonante demais. Eu acho que todo mundo tem que ter direito de poder sentir isso. A última vez que eu fui no estádio foi pro show de Sandy Júnior. Fico por aqui. E aproveitando este bate-bola, eu quero convidar você a curtir, compartilhar e também acompanhar a gente nesse canal. Ativa o sininho, se inscreve, manda seu comentário, sua dica, sua sugestão, sua crítica. É para nós, mais uma vez, muito importante estabelecer esse diálogo, né? A gente vai ler todos os comentários. Conta a pra gente que vai... time você torce. Conta pro time. Entendeu? Se você se sente à vontade no estádio, se não se sente. O que é que você acha dessa relação toda? Traz pra gente, a gente também vai discutir isso. É importantíssimo pra nós, tá bom? E por favor, né, é na educação, entendeu? Aí nos comentários, todo mundo calminho, que eu sei que tem times que são rivais. O Bahia é melhor, beleza. Mas podem falar do time de vocês também, que a gente vai ouvir. A gente vai ler tudo, tá bom? Tá tudo bem. Haters, deixa de odinho e vem pro lado colorido com a gente.